Muito bem, meus queridos, estamos iniciando o estudo da lição número 5, a lição que vai falar sobre a ira do amor divino. Como disse um escritor, o amor eterno significa que os seres humanos jamais serão, assim, alvo ou objetos do ódio divino, porque o seu amor é eterno. Mas não significa que nunca serão objetos da ira divina, se não aceitarem a misericórdia divina. Deus é misericordioso, Ele dá milhares de chances. Como Ele disse, eu sou o Deus zeloso, que faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E eu serei zeloso para estar verificando até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Então, Deus é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus de amor, o reflexo desse amor pode ser visto como ira. Quando os filhos de Deus, aqueles que são objetos do seu amor, são assim castigados pelo mal, pela assim injustiça social, então Deus entra em ação e Ele utiliza então a sua ira. Por isso que a Bíblia diz que a ira é o estranho ato de Deus. O livro do Apocalipse fala que no final de tudo, Deus vai utilizar a sua ira para destruir o pecado, o originador do pecado e todos os pecadores. Por isso, o Salmo 78, verso 38, tem um verso áureo dessa semana, que diz o seguinte: ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. O salmista falando do tratamento que Deus deu ao seu povo, mesmo quando eles se introduziam na idolatria, esquecendo-se que Deus é que os havia tirado do Egito, estabelecido na terra prometida e dado a eles uma noção de nação e fidelidade. Do topo de uma montanha nasce uma pequena bola de neve, se desloca do alto da montanha, e à medida que essa bolinha vai descendo, ela vai se agigantando e a velocidade dela vai aumentando. Quando ela chega na vila, lá embaixo, ela já está com toneladas de peso. E a sua estrutura é gigantesca, destruindo casas e matando pessoas por onde ela passa. Podemos dizer que a ira humana, ela é parecida com essa bola de neve. Ela vai crescendo aos poucos até ficar de uma forma descontrolada. A ira divina, não. A ira divina, ela na verdade, ela age contra a injustiça que os filhos de Deus, elas recebem. Por isso Deus é um Deus de misericórdia, porque quando o mal atinge os filhos de Deus, aí então esta vertente do amor divino entra em ação. Não é uma ira descontrolada, é algo que tem assim a finalidade de corrigir assim o destino ou o trilho das coisas, colocando tudo no lugar. Por isso Deus utiliza a sua ira. Deus, por exemplo, mandou Jonas a Nínive. A ira do Senhor se acendeu contra os ninivitas, mas quando eles se converteram, aí a ira do Senhor se desviou e Jonas não gostou. Sodoma e Gomorra, Ló estava lá, e quando os anjos chegaram, os homens de Sodoma quiseram abusar dos anjos, e Deus teve que dizer a Abraão: infelizmente, Abraão, eu vou ter que usar a minha ira contra Sodoma e Gomorra. E Abraão argumentou com Deus: se houver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus disse: não. Se houver 50, 45, 30, 20, 10, não havia nem 10 pessoas em Sodoma. Só Ló, sua esposa e as 2 filhas. Por isso é importante que nós entendamos que a ira de Deus não é algo descontrolado. É uma vertente do amor divino que entra em ação para corrigir uma situação que está se tornando inadequada. Quando as vítimas são as pessoas que servem a Deus, são criaturas divinas, ou seja, são criaturas das mãos divinas, aí a ira de Deus entra em ação. Jesus mostrou isso quando ele entrou no templo e viu as pessoas vendendo ali as coisas para benefício próprio, enganando os ofertantes. Uma pessoa chegava ali, pobrezinha, com uma pombinha, porque a lei de Moisés dizia: se você não pode oferecer um cordeiro pelo pecado, ofereça uma pombinha, uma rolinha. E então, quando o pobrezinho chegava no templo, havia aqueles espertalhões que os atravessadores diziam: você vai oferecer isso aí?
Isso não é aceito no templo. Você tem que comprar da nossa. A nossa é especial, não tem nenhum defeito, nenhuma mancha. Essa aqui tem uma manchinha aqui na pata, não serve para o sacrifício. Então a pessoa pagava, deixava a dele com a pessoa, com o vendedor, e pegava uma nova pomba para oferecer. E isso era com os cordeiros também. Então havia um interesse assim monetário muito grande dentro do templo. Jesus pegou uma espécie de chicote com corda, derrubou a mesa dos cambistas e expulsou todo mundo de lá. E disse, o zelo da tua casa me consome. O que Cristo fez foi uma ira santificada, algo que refletia o coração de Deus. Ele mostrou que o que ele estava fazendo era para corrigir um desvio de comportamento daquelas pessoas. O mal estava penetrando no templo e isso Deus não admitia. Ellen White escreveu, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Com longanimidade e terna compaixão, ele trata com o transgressor da sua lei. O Senhor trata pacientemente todos os homens, dando advertências para salvá-los da ira divina. No final da história deste mundo, o Apocalipse fala, Deus vai usar a sua ira para ele fazer uma coisa estranha. Ele diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu quero que o ímpio se converta. Isso é misericórdia, isso é graça. Então Deus não quer usar a sua ira. Mas quando o mal cresce de maneira a deixar vítimas que servem a Deus, aí Deus tem que entrar em ação. No oeste, quando pega fogo assim no campo, nem o mais veloz cavalo consegue escapar. O vento é forte, o fogo anda quase 90 km por hora. O que faz o caçador experiente? Ele vê o fogo que está vindo. Ele faz o seguinte, ele pega ali um fósforo ou um isqueiro, ele faz uma clareira, uma roda de uns 30 metros de diâmetro, ele toca fogo ali e aquele fogo consome aquele local. Quando o fogo consumiu aquele pedaço, ele pega e entra para dentro desse local queimado. Quando chega o fogo mortal, chega até onde está queimado, não consegue queimar porque já foi queimado anteriormente. E o caçador, com seu cavalo ou os seus bens de sua família, fica ali a salvo naquela clareira que ele queimou antecipadamente. Ali o fogo não queima porque já queimou antecipadamente. Existe uma colina, uma clareira, que Deus assim providenciou para o pecador. É a colina do Calvário. Ali a ira de Deus já passou e já consumiu pelo fogo espiritual assim a pessoa de Jesus e os pecados da humanidade. Então, se nós corrermos para a cruz, ficaremos isentos da ira de Deus. Estaremos debaixo do seu amor. Muitas pessoas que acham que estão debaixo da graça de Deus, podem estar debaixo da ira de Deus. Isso é perigoso. Deus nos abençoe. Será o estudo dessa semana, falarmos sobre o amor divino e a ira divina. Duas coisas diferentes aparentemente, mas ligadas no mesmo contexto. Valerá a pena estudarmos essa semana. Que o Senhor nos abençoe, que a semana seja uma bênção para todos. Fica com Deus.